Olá, boa noite. E o assunto agora é Covid-19. No Rio de Janeiro, a Justiça decidiu suspender alguns pontos dos decretos do governador Wilson Witzel e do prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella. Os documentos flexibilizavam o isolamento social. Com a decisão, as atividades físicas ao ar livre, o retorno de competições, incluindo futebol, que tinham sido liberadas sem presença de público, as visitas a pontos turísticos e atividades culturais no modelo de drive-in voltam a ser proibidas. Em caso de descumprimento, está prevista a multa de R$50 mil. A Justiça, o Estado e o município devem voltar a debater o tema em uma audiência marcada para esta quarta-feira. Nessa segunda, o município do Rio de Janeiro recebeu mais 162 respiradores para o tratamento de pacientes com Covid-19. O novo lote vindo da China trouxe ainda 120 monitores e mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual. A chegada dos aparelhos vai permitir a abertura de novos leitos nas unidades de saúde. De acordo com a Prefeitura, atualmente o número de leitos é superior à demanda de pacientes infectados e, por isso, não há mais filas de espera por atendimento. Vamos ver então como é que estão as ações de combate ao novo coronavírus em São Paulo, Minas Gerais e Ceará. O governo de São Paulo divulgou nesta segunda os protocolos para que empresas possam aderir de forma voluntária à realização de testes de Covid-19 em seus funcionários. A expectativa é chegar a 30 mil exames diários com o apoio do setor privado. Atualmente, o Estado tem capacidade de fazer 8 mil exames por dia na rede pública. Essa semana, os hospitais públicos devem receber 830 novos respiradores, o que deve reduzir a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Atualmente, ela está em 67,5% no estado e 75,5% na capital. Na cidade de São Paulo, a determinação da prefeitura de os ônibus circularem somente com passageiros sentados não está sendo cumprida, o que irritou o prefeito Bruno Covas. Ele deu um ultimato ao secretário de Transportes, Edson Caran. É que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. No Ceará, a capital Fortaleza começou a primeira fase da reabertura da economia. Foram liberados 18 setores da indústria, comércio e serviços. Cerca de 70 mil pessoas voltaram ao trabalho nesta segunda, mas há limite de funcionários, 40% do efetivo por dia. Nos shoppings, a quantidade é menor, 30%. O horário de funcionamento também foi reduzido. As lojas vão abrir do meio-dia às 8 da noite e o governo pede que, mesmo com a reabertura, quem puder, fique em casa. Em Minas Gerais, começou a segunda etapa da flexibilização da economia na capital Belo Horizonte. Entre os estabelecimentos liberados estão lojas de arte e decoração, artigos esportivos e de viagem, instrumentos musicais, floriculturas e joalherias. Das cerca de 825 mil pessoas que trabalham no comércio da capital mineira, mais de 750 mil já retomaram as atividades. Algumas regras devem ser respeitadas, entre elas a de limitação de pessoas dentro dos lugares. Aparelhos de ar-condicionado não podem ser ligados. Mostruários de manipulação e provadores estão proibidos. O uso de máscaras é obrigatório e as autoridades dizem que a liberação leva em conta também a ocupação de leitos nas UTIs e o número de novas infecções. Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas, mais de 6 mil pessoas se recuperaram da doença. No mesmo período, foram registrados cerca de 15.600 novos casos, além de 679 mortes. No Rio de Janeiro, um homem matou a própria mãe de 70 anos em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Igor Gomes Moraes Alves, de 29 anos, confessou que deu socos e asfixiou a idosa. Ele foi preso em outro imóvel da família. Na semana passada, Igor já tinha sido detido por tráfico de drogas, mas ele conseguiu um habeas corpus. Dessa vez, o jovem vai responder por feminicídio e pode ficar até 30 anos preso. No Recife, a Polícia Civil realizou a terceira perícia no prédio de luxo, onde o menino Miguel, de 5 anos, caiu do 9º andar. O trabalho durou quase 3 horas. Eles refizeram o caminho da criança desde o elevador até as condensadoras de ar-condicionado. Os investigadores tiraram fotos, mediram os parapeitos e forçaram a grade de proteção.
Também nesta segunda, uma missa foi celebrada pelo 7º dia de morte do garoto. A cerimônia foi transmitida pela internet. Em Brasília, um homem arremessou de dentro de um carro uma lata de tinta vermelha na rampa do Palácio do Planalto. Ele tentou fugir, mas foi detido e encaminhado à Polícia Federal. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional do governo lembrou que o Palácio do Planalto é um bem público tombado. A tinta jogada na rampa já foi removida. E o presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira sobre as manifestações contrárias ao governo. O grande problema no momento é isso que vocês estão vendo, viram um pouco na rua ontem. Estão começando a botar as mangas de fora. 30 anos de doutrinação em cima do Brasil, massificação, né? Cada vez mais formando militantes. Nesse domingo em São Paulo, o protesto contra o governo federal aconteceu na região do Largo da Batata, na zona oeste da cidade. Já os manifestantes, a favor, se reuniram em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Só que o primeiro grupo tentou caminhar em direção à Paulista, mas foi impedido por bloqueios da Polícia Militar. Houve tumulto. Segundo a PM, 32 pessoas foram detidas. 2 estavam com artefatos para a elaboração de coquetéis Molotov. Em Belo Horizonte, movimentos sociais e integrantes de torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro fizeram uma passeata pelas ruas do centro contra o governo federal. Deitados no chão, os manifestantes também lembraram a morte de George Floyd. À tarde, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em frente à sede do Exército com bandeiras do Brasil e mensagens de apoio. Os atos foram pacíficos. Em Brasília, o grupo contrário ao governo se reuniu na Biblioteca Nacional e caminhou pela esplanada dos ministérios. Já os manifestantes a favor de Bolsonaro ficaram perto da Praça dos Três Poderes. A polícia montou um bloqueio entre os dois grupos. Já conhece o Rede TV Plus? Essa novidade garante interação e chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. A partir desta segunda-feira, você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta segunda-feira novas medidas de apoio aos clubes das séries A e B. Uma linha de crédito que chega a 100 milhões de reais será disponibilizada diretamente pela CBF aos clubes da primeira divisão a juros zero. Em nota, a organização afirmou que os recursos são referentes aos contratos de direitos de transmissão e prêmios por desempenho. O adiantamento compensa ainda a perda de arrecadação dos clubes com bilheterias, patrocínios e programas de sócio-torcedores. Na segunda divisão, os times receberão 15 milhões de reais. Anteriormente, a CBF destinou adiantamentos às equipes das séries C e D e também ao Campeonato Brasileiro Feminino. Em crise financeira, o Corinthians está há 3 meses já sem pagar os salários dos jogadores. O clube ainda espera pelos 120 milhões de reais da venda do jogador Pedrinho ao Benfica de Portugal para poder efetuar os pagamentos ainda nessa semana. O prazo anterior para quitar essas dívidas era a última sexta-feira, dia 5. Caso algum atleta entre com alguma ação na justiça, a Lei Pelé garante que o jogador possa sair do clube de graça em caso de inadimplência igual ou superior a 90 dias. A Federação Paulista de Futebol enviou ao governo do estado um pedido de liberação dos treinos a partir de 15 de junho. O documento não estipula uma data para o retorno do campeonato regional. Na próxima quinta, os representantes de Corinthians, Palmeiras e São Paulo terão uma reunião com o prefeito Bruno Covas para discutir a liberação dos centros de treinamento. Se a solicitação for autorizada pelo governo e pelas prefeituras, os clubes do estado pretendem testar os jogadores já no próximo final de semana. No Rio Grande do Sul, o campeonato tem uma nova data prevista para reiniciar. Federação Gaúcha de Futebol e governo planejam retomar a competição em 19 de julho. Com duração de 22 dias, a final entre os campeões de cada turno aconteceria no Dia dos Pais, 9 de agosto. E depois do desafio beneficente de percorrer 600 quilômetros de bike de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, o atacante Fred começou nesta segunda-feira os trabalhos
como jogador do Fluminense. De volta à capital mineira, o artilheiro fez aí atividades supervisionadas já pelo preparador físico do clube, remotamente. Enquanto não há definição para o retorno do Campeonato Carioca, o Fred acerta ali os detalhes da mudança dele para o Rio de Janeiro. E as cestas básicas que a gente viu, né, essas daí, ó, que o atacante conseguiu com a viagem de bicicleta, já começaram a ser distribuídas.